Você já ouviu aquele ditado popular que diz: mente vazia, oficina do diabo? Mas afinal de contas, qual é o verdadeiro significado dessa frase? Será que ela tem alguma ligação com a Bíblia e com a forma que nós cristãos devemos agir para que não sejamos enganados e usados pelo inimigo para pensar e fazer coisas que não agradam a Deus? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o significado desse ditado popular e o efeito que ele pode ter no nosso dia a dia e principalmente na nossa vida espiritual. Antes de começarmos a falar sobre isso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube toda vez que um vídeo novo for publicado. Todos os dias temos orações em nossos shorts, então inscreva-se e juntos vamos fortalecer nossa fé em Cristo Jesus aqui no Drops Cristão. A expressão mente vazia, oficina do diabo, significa que se você não ocupar sua mente de maneira produtiva, você vai acabar pensando bobagens e coisas negativas que poderão te levar a tomar atitudes que irão prejudicar a si mesmo e aos outros. Na Bíblia, não há nenhum versículo específico que diga que a mente vazia é a oficina do diabo, mas existem algumas passagens que nos levam a entender que Satanás trabalha na vida daqueles que não fazem questão de cuidar dos seus pensamentos. Por isso, se você não preencher a sua mente com as coisas de Deus, o inimigo vai fazer o que quiser com ela. Vamos ver então o que Jesus disse que acontece com alguém que não protege a sua mente. A passagem está em Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Nessa passagem, fica muito claro que permanecer com a mente vazia, ou seja, sempre enchê-la com coisas boas e com a palavra de Deus, é o mesmo que entregar a ela ao diabo. E o apóstolo Paulo também nos deixou um alerta muito importante sobre isso. Veja o que está escrito em Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Essa passagem mostra que Satanás trabalha com as ferramentas que nós damos a ele. E nesse caso abrimos uma brecha quando alimentamos a ira. Um exemplo muito claro disso foi quando o Caim teve inveja do seu irmão e alimentou a ira na sua mente, dando lugar ao diabo, e assim ele arquitetou um plano contra o seu irmão Abel e acabou matando. E há algo muito importante que você precisa saber. Ninguém fica com a mente vazia por muito tempo, porque todos nós temos que ocupar a nossa mente com coisas boas ou más. Vamos ver o que Jesus disse em Lucas, capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Infelizmente, muitas pessoas, inclusive cristãos, estão permitindo que a sua mente seja alimentada por qualquer coisa que o inimigo ofereça, valorizando prazeres momentâneos, sem pensar nas consequências que isso pode trazer. Não é por acaso que o número de pessoas que querem acabar com a sua vida e que precisam de tratamento psiquiátrico aumentaram tanto nos últimos anos. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. Ele quer que nós protejamos a nossa mente contra os ataques do maligno ao rejeitarmos os pensamentos impuros e não acreditamos nas suas mentiras. E isso só é possível se nós seguimos a instrução que a Bíblia nos dá em Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós.
Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Essa passagem mostra que nós não devemos apenas resistir ao diabo, mas nós temos que nos aproximar de Deus através do arrependimento e de uma vida de obediência. E toda mudança começa a partir da nossa maneira de pensar. O apóstolo Paulo sabia que as coisas que ocupam a nossa mente mudam os nossos hábitos e determinam as nossas atitudes. Por isso ele disse que nós não devemos pensar como as pessoas deste mundo, mas que devemos renovar a nossa mente com a palavra de Deus para que sejamos transformados e assim experimentemos a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E você pode estar se perguntando agora, como o diabo pode agir em nossa mente? Ele pode agir de várias formas, e nós vamos ver algumas delas a partir de agora. Primeiro, o diabo pega a nossa mente vazia, fazendo com que nós vivamos de acordo com este mundo e nos levando a amar e cobiçar os bens materiais, os prazeres passageiros. Segundo, o diabo alimenta a nossa mente com coisas ruins ensinadas nas novelas, filmes e séries viciantes da TV com temas de violência, imoralidade sexual, fanatismos e por aí vai. Terceiro, o diabo nos leva a acreditar que Deus não se importa conosco, que Ele não ouve as nossas orações e que Deus nunca irá nos perdoar pelos erros que cometemos. Com isso, ele tenta nos mostrar que não existe esperança para nós e que não há saída para os nossos problemas. Então esses são apenas alguns exemplos de como Satanás trabalha na nossa mente. É por isso que o apóstolo Pedro nos faz um alerta no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se você não procurar ocupar a sua mente com as coisas de Deus, o diabo vai arrumar alguma coisa para te distrair e te fazer esquecer do Senhor. Você já reparou que quando você começa a ler a Bíblia, ir na igreja, orar, ver vídeos com a palavra, logo vem um monte de coisas para fazer e você acaba se distraindo e deixando de buscar a Deus? Isso acontece muito. Veja esse exemplo de quando Moisés, para libertar o povo da escravidão do Egito, as Escrituras contam que Faraó o proibiu de levar toda aquela gente embora e ainda lhe deu mais trabalho, dizendo que eles estavam ociosos, sem nada para fazer e com a mente vazia. Por isso eles estavam querendo ir para o deserto adorar a Deus. E da mesma forma, se você procurar ocupar a sua mente com as coisas do Senhor e de fato começar a fazer isso, surgirão algumas coisas ou até mesmo pessoas para tomar o seu tempo e te distrair, te desviando do foco que é Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, vamos ocupar a nossa mente com a palavra do Senhor, com a oração todos os dias, e assim a sua mente nunca ficará vazia e você nunca se tornará a oficina do diabo. O ditado popular, mente vazia é a oficina do diabo, nos ensina que, se não ocupamos nossa mente de maneira produtiva e positiva, acabamos vulneráveis a pensamentos e ações prejudiciais. Convidamos você a se aprofundar mais nesses ensinamentos e fortalecer sua fé em Cristo Jesus. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Junte-se a nós diariamente em orações e estudos bíblicos no Drops Cristão. Vamos juntos ocupar nossas mentes com a palavra de Deus e fortalecer nossa vida espiritual. Até o próximo vídeo. Que a paz de Cristo esteja sempre contigo.